Capítulo 562, Piratas do Trovão Azul. Tradução, Cabelos do Mal, Cyber Revisão, YQC, Bru. H.U. Zhao Feng deixou escapar um suspiro depois de escapar. Mestre, um grupo de piratas do Oceano Sem Fim está nos viçando. O líder do Templo Esqueleto disse de dentro do talão de contas dos 10.000 fantasmas. Piratas do Oceano Sem Fim. Zhao Feng estava preocupado em escapar e não estava prestando muita atenção ao seu redor. Depois de ouvir isso e se concentrar, ele conseguiu senti-los vagamente. A razão disso era que sua percepção era fraca porque ele confiava apenas em seu sentido espiritual, já que ele ainda não se atrevia a usar facilmente seu olho espiritual de Deus. Mesmo que seu sentido espiritual seja poderoso, ele não pode usá-lo de maneira ampla, já que sua essência também estava ligado à alma. Piratas do Oceano Sem Fim são ladrões especializados em assaltos no Oceano Sem Fim e geralmente andam em bandos, roubando caravanas e transeuntes. Mas parece que eles não estão planejando fazer um movimento contra você. O líder do Templo Esqueleto tinha uma expressão estranha enquanto falava. Por se especializar no Deio da alma, seu sentido espiritual era tão forte que ele podia até mesmo ouvir alguma das coisas que os piratas estavam falando. O líder do Templo Esqueleto não sabia se ria ou se chorava, ao ver que esses piratas estavam achando que Zhao Feng era pobre demais para ser roubado. O líder do Templo Esqueleto não sabia expressar suas emoções atuais. A riqueza que Zhao Feng tinha era suficiente para fazer até seus olhos ficarem vermelhos. Deixando de lado sua arma de herança de nível terra, o talão de contas dos 10.000 fantasmas e alguns outros tesouros inestimáveis, apenas as matérias-primas em sua posse ultrapassaram a riqueza de uma facção uma estrela comum. Antes de partirem, Zhao Feng reuniu um monte de recursos das ruínas do Sagrado Roxo que quase encheu seu anel de ferro antigo. Esses piratas nunca teriam pensado que a riqueza que esse jovem tinha era comparável a milhares de anos de roubo. Sou. Neste momento, ainda havia alguns bestas marinhas espalhadas pelas proximidades que estavam perseguindo Zhao Feng. Embora tenha atravessado o cerco, ele não escapou completamente do perigo. Corre! Ele não se atreveu a ficar mais tempo e continuou a voar para mais longe. O mapa da área de domínio do arquipélago de Tianlu mais uma vez apareceu em sua mente. Este lugar está dentro do território das 8 montanhas desoladas. Zhao Feng olhava para frente, mas, infelizmente, por seu olho esquerdo ter voltado ao estado normal, sua percepção não conseguia penetrar o nevoeiro nem enxergar muito longe. H.U.S. O navio metálico atrás dele viajava silenciosamente a uma velocidade constante. O navio metálico era totalmente blindado e feito de um material extremamente resistente. Ataques de bestas marinhas normais não seriam capazes de deixar sequer um arranhão nele. Havia pelo menos algumas dezenas de quartos dentro do navio, até mesmo um salão de reunião. Chefe, aquele pirralho está voando na mesma rota que nós. Isso não irá atrapalhar nosso plano. Um homem com cicatriz no rosto perguntou. Já que ele não sabe o que é bom para ele, deixe alguns irmãos irem e se livrarem dele. A carne de um mosquito ainda é carne. Vários piratas estavam ficando impacientes. Neste momento, Zhao Feng, que estava voando à frente, chamou a atenção deles. Além do que, a rota e velocidade de Zhao Feng e do navio metálico era extremamente próxima. Siga ele por mais algum tempo. No assento principal estava um jovem usando vestes de escriba azul. Ele era extremamente bonito e contrariava a aparência feroz habitual de um pirata.
O jovem de vestes azul pensou por um tempo antes que sua expressão se tornasse desagradável. Há muitas bestas marinhas por perto, e há até mesmo horas de algumas bestas soberanas. Se esse atraso afetar nosso plano, mesmo matá-lo 10.000 vezes não seria uma compensação suficiente. A maioria dos piratas desdenhava de Zhao Feng, mas eles não sabiam se deveriam matá-lo ou não. Tio. Zhao Feng voava de acordo com o mapa em sua mente, mas o que o deixou sem palavras foi que os piratas continuavam seguindo-o. Até mesmo o líder do templo esqueleto ficou intrigado. Neste momento, todos os piratas tinham ido para dentro do navio, e ele não se atreveu a espioná-los facilmente. Depois de voar por dezenas de milhares de quilômetros, o contorno de uma enorme cordilheira apareceu ao longe. Quanto mais alto estava no oceano sem fim, mais distante podia-se ver. Essa é a 8 Montanhas Desoladas. Zhao Feng sentiu as flutuações diante dos céus e da terra e, embora não fosse tão abundante quanto ao do domínio da flor azul, ainda era várias vezes melhor do que nas áreas comuns do oceano sem fim. De acordo com o mapa, na área de várias centenas de milhares de quilômetros, as 8 Montanhas Desoladas eram um local de abastecimento e o único lugar adequado para humanos viverem. No oceano sem fim, além de ilhas semelhantes ao continente Flor Azul, havia numerosos lugares quebrados e dispersos. Esses lugares incluíam desertos, montanhas, pântanos e lagos, etc. Além disso, havia áreas com uma geografia estranha, única e inimaginável. A 8 Montanhas Desoladas era uma área de cadeias de montanhas, e era do tamanho da área da nuvem. Ao mesmo tempo, chefe, o alvo apareceu. A expressão dos piratas mudou um pouco, e o jovem de vestes azul acenou com a cabeça: atacaremos depois que nos aproximarmos a uma boa distância. Vamos acabar com esse pirralho também. O homem com cicatriz no rosto lambeu os lábios. Sou. O navio metálico acelerou um pouco. Zhao Feng, que estava mais à frente, sentiu que algo estava um pouco fora do comum. Não só os piratas estavam acelerando, como também a uns 50 quilômetros na frente dele, um navio Fortaleza Azul Escuro apareceu. O navio Fortaleza Azul Escuro tinha a altura equivalente a um prédio de 3 andares, tinha uma camada de vento azul claro o envolvendo, enquanto voava pelo mar enevoado. Quando Zhao Feng se aproximou deste navio, ele sentiu algumas horas puldaruças, quais estavam no meio passo do reino núcleo da origem. Essas horas pareciam estar alertando Zhao Feng. Ele, que estava sozinho neste território exótico, naturalmente não queria entrar em apuros, então se aprontou para contorná-lo. Ha. Um insignificante ser no estágio tardio do Lord verdadeiro realmente ousou se aventurar sozinho pelo oceano sem fim. Esse pirralho poderia ser algum jovem mestre que se perdeu. Várias figuras apareceram no navio Fortaleza Azul Escuro e apontaram para Zhao Feng com expressões brincalhonas. Obviamente era uma visão rara ver um Lorde verdadeiro viajando sozinho pelo oceano sem fim. No navio Fortaleza, um velho de vestes flóridas com as mãos atrás das costas apareceu. Ao lado dele havia vários no meio passo do reino núcleo de origem. Reino núcleo da origem. Zhao Feng sentiu um pouco da aura de energia mental do velho de vestes florida, mas este apenas o varreu ligeiramente com seu olhar, não prestando muita atenção. A ilha mais próxima está a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Seu cultivo é o mesmo que o meu, mas ele já pode viajar pelo oceano sem fim. Incrível! A voz de uma jovem garota soou. Uma jovem de aparência mediana apareceu ao lado do soberano e olhou para Zhao Feng com admiração. Algumas das figuras sorridentes presentes ficaram momentaneamente surpresas.
De fato, era incomum que alguém no mero estágio tardio do Reclord verdadeiro, fosse capaz de viajar tão longe sozinho por este oceano. Definitivamente tem algo errado com esse jovem. Os olhos dos especialistas mais velhos cintilaram em dúvida e cautela. Zhao Feng estava prestes a contornar o navio e quase revirou os olhos quando ouviu isso, mas então, uma fria intenção de matar apareceu por trás dele. Shua! O navio metálico começou a acelerar e se aproximar. O soberano de Vestes Florida já havia sentido que havia algo era estranho sobre a presença de Zhao Feng, então usou seu sentido espiritual. Todos, tenham cuidado. Há uma emboscada de piratas do oceano sem fim se aproximando. Sua expressão mudou drasticamente ao varrer a área com seu sentido espiritual. De repente, mais de uma dúzia de figuras apareceram no navio Fortaleza. Eu disse a você que havia algo errado com aquele pirralho. Aquele pirralho é provavelmente um batedor dos piratas. Os especialistas, incluindo o soberano, olharam friamente para Zhao Feng, mas, no momento, ele não era importante. Dezenas de horas ferozes e puldaruças irromperam do navio metálico. Seu líder era um jovem de vestes de escriba azul que trouxe consigo um poder inigualável. Sem dúvida, esta pessoa também estava no reino núcleo da origem. Não é bom. São os piratas do Trovão Azul. O coração do velho de vestes florida afundou, não podendo deixar de respirar fundo enquanto olhava para o jovem de vestes de escriba azul com cautela. Piratas do Trovão Azul. Um dos 10 maiores grupos de piratas em volta das 8 montanhas desoladas. O caos explodiu no navio Fortaleza Azul Escuro. Das dezenas de figuras dos piratas do Trovão Azul, os mais fracos atingiram o ápice do Reclord verdadeiro, e havia 5 ou 6 no meio passo do reino núcleo da origem. O grupo no navio Fortaleza Azul Escuro entrou em formação, mas os piratas tinham a vantagem absoluta tanto em números quanto em força. No instante em que as duas forças entraram em conflito, gritos de agonia vieram do navio Fortaleza. Piratas do Trovão Azul, por favor, parem. Não há nada de importante neste navio. Se você quiser algo, podemos conversar sobre isso. Não há necessidade de lutar. O soberano de Vestes Florida tentou impedir a violência. Normalmente, os piratas apenas queriam tesouros e recursos. Enquanto os navios atacados estivessem dispostos a pagarem um preço, eles estariam seguros. Velho, não queremos dinheiro. Contanto que você entregue a senhorita Lowlan, podemos deixar você viver. O jovem de vestes de escriba azul sorriu. Senhorita Lowlan. Quem disse que ela está aqui? O velho soberano de vestes florida ficou chocado e seu coração afundou. O jovem de vestes azul não atacou e sorriu para a garota de aparência comum ao lado do velho. Impossível. O velho de vestes florida falou com um tom frio, mesmo que eu morra, enviarei senhorita Lowlan para a seita espiritual da lua pura. As esperanças da família Lowlan repousam sobre ela. Matem todos e capturem Lowlan e sua viva. Indiferente, o jovem de vestes de escriba azul ordenou. As duas forças começaram a lutar mais uma vez. Então é assim que é. Zhao Feng finalmente entendeu por que os piratas não o atacaram. No entanto, a situação de agora não tinha nada a ver com ele. Zhao Feng silenciosamente tentou dar a volta. Zizizi. Pirralho. Você acha que pode fugir dos piratas do Trovão Azul? Um homem feroz com uma cicatriz no rosto e mais 2 outros no ápice do Reclord verdadeiro avançaram em direção a Zhao Feng.